Vem aí Eliel Alves e o Bandeira 2. A Rádio Jornal apresenta o Bandeira 2. Eliel Alves. Rapaz executado com tiros na cabeça em Palmares. Homem reage a assalto e mata suspeito a bala em Vitória de Santo Antão. Homem assassinado a facadas na Santa Luzia da Torre. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2 desta sexta-feira, 31 de agosto de 2018. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Marcelo José dos Santos, um rapaz com 34 anos de idade, foi assassinado com disparo de arma de fogo pertinho da academia da cidade, no loteamento Petribu, em Tracunhaém, Mata Norte do estado. Elementos desconhecidos cometeram o crime. A informação é de que Marcelo José dos Santos já havia tirado cadeia por homicídio e estaria envolvido com tráfico de drogas. O corpo dele foi trazido aqui para Recife para o Instituto de Medicina Legal. Estamos sendo informados de que uma mulher foi assassinada, espancada até a morte em Sanharó, no Agreste do estado. No decorrer da programação, mais detalhes deste homicídio em Sanharó, no Agreste do estado. A vítima, uma mulher assassinada por meio de espancamento. José Laelson Feitosa Amorim, com 46 anos de idade, residente no sítio Macabal, zona rural de Brejo da Madre de Deus, no Agreste do estado, foi assassinado com vários tiros de revólver pertinho da residência dele, num crime de autoria e motivos desconhecidos, e o corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal em Caruaru. O ex-presidiário Márcio Araújo Pereira do Nascimento, com 40 anos de idade, residente no sítio Andorinhas, zona rural de Jurema, no Agreste do estado, foi assassinado a tiros no centro em Agrestina, crime praticado por dois homens que fugiram na motocicleta. O corpo de Márcio Araújo Pereira do Nascimento foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal na cidade de Caruaru. O comerciante José Amadeu Firmino dos Santos, residente na Rua Sólida, número 41, em Toritama, no Agreste do estado. Ele reagiu a um assalto e acabou sendo baleado por dois marginais. Dois marginais estavam na motocicleta e ele reagiu ao assalto, foi agredido a bala e foi levado para o hospital em Santa Cruz do Capibaribe. De lá do hospital de Santa Cruz, o comerciante José Amadeu Firmino dos Santos foi removido para o regional do Agreste, em Caruaru. Polícia Civil promete revelar agora pela manhã todos os detalhes do assassinato do médico esquartejado em Aldeia. A notícia é com a repórter Bruna de Oliveira. O laudo da causa da morte do médico Denilson Paz da Silva, de 54 anos, foi concluído. De acordo com o documento, a esposa Jussara Paz e o filho dele, Danilo Paz, apontados desde o início como os principais suspeitos do crime, foram indiciados por homicídio triplamente qualificado. O chefe da Polícia Civil, Joselito Kerler, afirma que houve convergência entre a parte investigada e a perícia. A partir desse trabalho que foi realizado, que nós hoje pudemos indiciar duas pessoas por homicídio triplamente qualificado, por motivo fútil, meio insidioso, cruel e aquele que impede a defesa da vítima. Isso fica muito claro na conclusão do inquérito. O inquérito foi remetido às 9 horas, haverá uma coletiva com a delegada que presidiu o inquérito, os peritos que trabalharam na cena do crime, individualizando as condutas de cada um dos investigados e pormenorizando as perícias que foram realizadas no local. Mas o que a gente pode adiantar é que houve uma convergência entre a parte investigativa e as perícias que foram realizadas, no sentido de trazer indícios robustos e suficientes para o indiciamento e a manutenção da prisão dos dois investigados. De acordo com o inquérito da investigação, o cardiologista foi assassinado no dia 31 de maio dentro de casa. Ele foi atingido por uma pancada na cabeça, depois asfixiado e teve o corpo levado para a piscina, onde foi esquartejado e jogado em uma cacimba com metralhas. A chefe da Polícia Científica, Sandra Santos, explica que o trabalho científico foi necessário para entender a dinâmica do crime. Temos diversos resultados periciais conclusivos que robustecem o inquérito policial
daremos os detalhes dessas perícias. Perícias de local de crime, perícia de identificação humana feita no nosso Instituto de Genética Forense e as perícias médico-legais realizadas no âmbito do IML. Todas as perícias realizadas foram de fundamental importância. A perícia de local de crime, que estabeleceu essa dinâmica, né, onde nós fizemos a análise luminosas, estabelecemos alguns lugares, detectamos sangue em determinados lugares. A identificação humana, né, que foi feita pelo DNA, foi extremamente importante, e especificamente a médico legal, que estabeleceu a causa da morte, e também essa dinâmica de como aconteceu, que dá o embasamento científico para que a Polícia Civil faça os indiciamentos necessários. O documento do inquérito foi encaminhado ao Ministério Público de Pernambuco nesta quinta-feira e será analisado para saber se a denúncia será acatada ou não. A resposta deve ser definida em um prazo de 10 dias. O promotor responsável pelo caso será Petrônio Raíli Júnior. Ele não vai conceder entrevista porque o procedimento ainda não foi recebido na promotoria de Camaragibe. O Ministério Público acrescentou ainda que a análise é uma questão inerente ao trabalho do promotor responsável. Chegando aqui as informações sobre o homicídio, a mulher que foi assassinada em Sanharó, a vítima Poliana Martins da Silva, ela tinha 18 anos de idade. Ela ainda chegou a ser levada para o hospital local. Foi brutalmente espancada, levada para o hospital local, o hospital de Sanharó, mas acabou morrendo. O suspeito, o companheiro dela, José Edinaldo da Silva Oliveira, 20 anos de idade. Foi mais um feminicídio. O José Edinaldo foi acionado, ele tentou fugir, mas a população acionou a polícia e aí ele acabou preso em flagrante. José Edinaldo da Silva Oliveira, de 20 anos de idade, foi encaminhado à delegacia seccional de Belo Jardim e lá ele foi autuado. Portanto, mais um feminicídio registrado no estado de Pernambuco. E nas últimas 24 horas, com este homicídio, já foram registrados sete assassinatos de ontem para hoje nas 24 horas em Pernambuco, sendo 6 no interior e 1 no Grande Recife. Este ano, do dia 1º de janeiro até agora, já foram registrados no estado 2.691 homicídios, 2.691, sendo 1.618 no interior e 1.073 no Grande Recife. Os aniversariantes de hoje, os da MERP-PMBM, cujo presidente é o Tenente Lupécio Nunes, os coronéis Enivaldo Severino Gomes e José Jorge Lins, sargentos José Carlos do Amaral e José Carlos Gama, a pensionista é de Leusa Inácio da Silva, o funcionário Enio Nunes de Barros Júnior, e também estão aniversariando hoje os deputados estaduais Augusto César e Laura Gomes. Rapaz executado com tiros na cabeça em Palmares. Homem reage a assalto e mata suspeito a bala em Vitória de Santo Antão. Homem assassinado a facadas na Santa Luzia da Torre. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2, livre, independente, aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte, AM 780 e FM 90.3. Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Justiça concede liberdade provisória a um idoso de 80 anos, autuado por atirar em um carro estacionado em frente à residência no bairro de Afogados. A notícia com o repórter Ravi Soares. A Justiça concede liberdade provisória ao idoso de 80 anos autuado por atirar no carro estacionado em frente de casa em Afogados. José Rodrigues Lima é capitão reformado do Exército e morador há décadas da rua Realengo, na zona oeste do Recife. O oficial foi autuado por tentativa de homicídio na delegacia da Mostardinha e agora vai responder a medidas cautelares. Tudo começou quando um veículo parou em frente da casa do militar, segundo o motorista, para aproveitar uma sombra. José Rodrigues Lima pediu a retirada do carro, mas antes da saída do automóvel efetuou 2 disparos. O condutor, o autônomo Luciano Lessa, não foi atingido, mas as marcas ficaram na porta dianteira do lado esquerdo. Na localidade, as opiniões da vizinhança se dividem quanto ao comportamento do idoso. A neta do oficial explica que a polêmica do estacionamento é um problema antigo. É um caso muito complicado, porque aqui na rua a gente já tem casos de assalto. Só na casa da gente já entraram mais de 8 vezes. Assim, ele se excedeu, ficou estressado,
Não tiro também a culpa dele nessa questão, mas assim, ele é um idoso, passando por vários problemas familiares. Então, assim, eu acho que tá tudo muito conturbado pro lado da pessoa. Aí acontece isso. Aqui não é a primeira vez que param o carro na frente da nossa casa, seja na frente da garagem, mais na frente um pouco, porque querendo ou não, se você para um pouco mais na frente, independente, atrapalha quando vai manobrar para sair o carro. E não é só na frente da nossa casa, é na frente da casa de vários moradores daqui. O oficial do Exército, José Rodrigues Lima, foi liberado na audiência de custódia, mas tem que cumprir algumas determinações. Entre elas, a de não se ausentar da comarca sem informar a justiça e de não sair de casa depois das 10 da noite, nem frequentar bares. As 4 armas encontradas na residência do capitão do Exército aposentado estão registradas. O delegado da Mostardinha, Paulo Furtado, diz que o idoso reconheceu estar estressado com a situação. Na realidade, ele já vinha nervoso durante um bom tempo em relação a pessoas que costumavam estacionar o veículo na frente da garagem dele e às vezes soltar alguma piada e tal. E nesse dia ele pediu para a vítima retirar o carro da frente da garagem. A vítima disse: espere um momento. Ele se estressou, foi no quarto, pegou uma arma de fogo, um revólver calibre 38 e já foi efetuando 2 disparos, os quais atingiram exatamente a porta onde se encontrava a vítima no interior do veículo. Ele foi autuado por tentativa branca de homicídio, tendo em vista que não chegou a atingir a vítima, atingiu apenas o carro, e foi autuado também por resistência, porque no ato da prisão, ele muito nervoso, ele chegou a ameaçar os policiais desta delegacia. Ravi Soares para o Bandeira 2. Homem reage a assalto e mata suspeito a bala em Vitória de Santo Antão. Um rapaz foi assassinado com vários disparos de arma de fogo ontem à tarde, numa estrada que dá acesso à rodovia PS-60 no bairro Santana, em Vitória de Santo Antão, na Mata Norte do estado. O morto foi identificado como sendo Severino João dos Santos Martins, de 27 anos de idade, natural de Chão de Alegria, também na Mata Norte de Pernambuco. A informação é de que o Severino estaria cometendo assaltos na localidade e uma de suas vítimas, um homem, teria reagido, se atracado com ele, tomado a armadeira, um revólver 32 e efetuado os disparos, ceifando a vida do suposto assaltante. Depois, o homem deixou a própria arma do elemento próximo ao corpo, que foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Após o levantamento feito por equipes do Instituto de Criminalística e do DHPP. De ontem para hoje, nas últimas 24 horas, foram registrados 6 assaltos a coletivos, 6 ônibus atacados pelos marginais. 3 dos ônibus do segmento BRT. E a gente começa justamente por um deles, foi na PE15, na cidade de Tabajara, em Olinda, ontem por volta das 10 da manhã. Um BRT que fazia a linha pela Alpida Silveira, prefeitura da cidade do Recife, foi o alvo. Por volta de 1h10 da tarde de ontem, na PE15, nos Butrins de Olinda, mais um BRT assaltado. Este fazia a linha PE15, prefeitura da cidade do Recife. O terceiro BRT assaltado foi por volta das 5h20 da tarde, também na PE15, pertinho da UPA da cidade de Tabajara, em Olinda. O coletivo fazia a linha pela Alpida Silveira, prefeitura da cidade do Recife. Por volta das 7h10 da noite, na Avenida Bibiribe, no bairro do Fundão, foi a vez de um ônibus da empresa Globo ser assaltado, os usuários roubados. O coletivo fazia a linha Bibiribe Derby. Por volta das 6h50 da noite, na Avenida Luiz Corrêa de Brito, no Sítio Novo, em Olinda, um ônibus da Caxangá, da linha Teixambá Príncipe, foi alvo de cerca de 10 elementos. Esse assalto começou quando um casal pediu parada. Quando estava dentro do ônibus, apontaram armas para o motorista, mandaram mais na frente, pararam a parada e daí outros elementos subiram. Cerca de 10 ao todo. Esses caras fizeram um arrastão danado dentro do ônibus. Tinha cerca de 50 pessoas, passageiros, e uma das passageiras foi se negar a entregar o celular e acabou levando um tapa no rosto. Coisa violenta realmente. E por volta das 9 da noite, na Avenida Abdias de Carvalho, pertinho do Clube Planeta Show, ônibus da Metropolitana, linha Jardim São Paulo, Abdias de Carvalho, foi alvo dos marginais que roubaram os pertences dos usuários. Portanto, nas últimas 24 horas foram registrados 6 assaltos a ônibus, 3 do segmento BRT. Neste mês de agosto, dia 31 hoje, finalzinho do mês, já estamos aí com 201 registros de assaltos a coletivos. E durante o ano, no dia 1º de janeiro até agora, foram registrados 1.718 assaltos a coletivos. Um rapaz com cerca de 30 anos de idade, sem nenhum documento que o identificasse. Ele foi trazido de Olinda aqui para o Hospital da Restauração em estado muito grave, vítima de um brutal espancamento de autoria e motivos desconhecidos.
Lindinalva Ferreira de Souza, com 31 anos de idade, residente no sítio Belpi, zona rural de Goiânia, foi agredida a golpes de faca. Ninguém informou quem a agrediu nem os motivos, e ela foi socorrida aqui no Hospital da Restauração. Joanderson Rodolfo Alves da Silva, de 31 anos de idade, residente na rua Nísio Monteiro de Barros, no centro, em Condado. Este foi agredido a pedradas por elementos desconhecidos, foi levado para o hospital local e em seguida removido aqui para Recife, para o Hospital da Restauração. Edivan Batista da Silva, com 39 anos de idade, residente na rua Patriarca São José, no bairro do Jardim, São Paulo, foi agredido a pauladas. Ninguém informou quem o agrediu nem os motivos. Com hematomas por todo o corpo, Edivan Batista da Silva foi socorrido na emergência aqui do Hospital da Restauração. Vivian Barros Umbelino, uma jovem com 20 anos de idade, residente na rua Conselheiro Silveira de Souza, número 315, no bairro do Cordeiro, foi atropelada naquele bairro, e o carro que a atropelou não foi identificado, era bastante machucada, foi socorrida aqui no Hospital da Restauração. Carlos Alberto da Silva, 44 anos, residente na rua Princesa Isabel, bairro Aloysio Pinto, em Garanhuns. Ele sofreu ferimentos, vítima de uma colisão entre motocicletas, e foi trazido aqui para o HR. Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Rapaz executado com tiros na cabeça em Palmares. Rapaz identificado apenas pelo apelido de Vinha, rapaz de profissão e residência não informadas, ele foi executado com 3 tiros na cabeça em uma padaria localizada na rua H, no bairro Newton Carneiro, em Palmares, na Mata Sul do estado. Teria sido uma execução e o caso está sendo investigado pela polícia. O corpo de Vinha foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal em Caruaru. E atenção! João Batista Xavier, um homem com 40 anos de idade, residente na comunidade do Caique, na Vila Santa Luzia, bairro da Torre, foi assassinado com vários golpes de faca peixeira na própria residência, em cima da cama. Um elemento teria cometido o crime. A informação é de que João Batista Xavier, ele teria discutido momentos antes com um homem, um vizinho dele, e ele pode ter sido morto justamente por esta mesma pessoa que está sendo procurada pela polícia. O corpo de João Batista Xavier foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal depois do levantamento procedido por peritos criminais do Instituto de Criminalística, agentes do IML e policiais da Força Tarefa do DHPP. O repórter Bandeira 2, o fato policial verdade, continua de plantão aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte AM 780 e FM 90.3. Clique abaixo e se inscreva agora no meu canal.